Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Terra Brasilis News. Hoje, sexta-feira, dia 8 de maio de 2026. Espero encontrar a todos muito bem, sempre esperando notícias, assim como nós aqui desse lado. Só que nem sempre o que nós falamos agrada a todos. Então eu queria aqui trazer uma mensagem ao amigo Ronaldo Campanhoto, né? Agradecendo o e-mail que você me mandou, muito educado por sinal, mas me questionando por que eu por que eu gosto tanto do Tarcísio de Freitas e vou apoiar o Derrite, sendo que eu teria que pedir pelo Coronel Melo Araújo. Veja bem, primeiro, que eu não tenho o poder de escolher candidato. Segundo, que nós estamos nesta toada de favorecer aqueles que são escolhidos, a princípio, pelo nosso presidente Jair Bolsonaro e seus filhos, que são seus herdeiros políticos. Ou existe outro herdeiro político? Acho que não, né? Então, eu sei que você citou que eu deveria seguir o conselho de um programa matutino que faz muito sucesso, que tradicionalmente é anti-Tarcísio e anti-Derrite, não sei por que cargas d'água, porque até que prove o contrário, o Tarcísio de Freitas foi um excelente ministro de infraestrutura, é um excepcional governador de São Paulo e já dedicou e declarou apoio a Flávio Bolsonaro, então não tem o que discutir. Dizer que ele queria ser o candidato é óbvio, ele é político. Ele está na luta política. Todos ambicionam crescer. Mas se ele não respeitasse a decisão de Jair Bolsonaro, ele teria saído candidato. Se não saiu é porque respeitou a condição. Né? Então, o que acontece? Se o Flávio e o Eduardo concordaram em dar apoio ao André do Prado, que eu também nem sabia que apito tocava, é porque é um plano estratégico de governo deles, plano estratégico político, melhor dizendo, né? E volto a dizer aqui, o plano para o Coronel Melo Araújo é sair candidato a prefeito de São Paulo daqui a 2 anos. Simples assim, né? O prefeito paulista vai, obviamente, tentar concorrer ao governo de São Paulo. Quando terminar o segundo mandato do Tarcísio, o Coronel Melo Araújo será o indicado, inclusive pelo próprio Jair Bolsonaro, que já havia pedido a sua indicação para assumir a prefeitura de São Paulo e evitar que caia nas mãos petistas. Bom, então é essa a resposta, né? E agradeço de qualquer forma o comentário. Mas enfim, o assunto não é esse, o assunto principal. Por quê? Depois que a Polícia Federal detonou, então, aquela bomba política lá em Brasília, envolvendo o senador Ciro Nogueira, claro que o aspecto político se modificou e muito. Tanto é que amanhã haveria uma reunião do Tarcísio de Freitas com Ciro Nogueira e o pessoal do União Brasil, onde seria oficializada a junção do PP e do União Brasil. O Tarcísio de Freitas cancelou. Ele não nasceu ontem. Vou me meter numa roubada dessa agora? Negativo, caiu fora. Então, tudo que é feito politicamente tem um planejamento. Só que o Ciro Nogueira estragou o planejamento de muita gente, né? Porque ele agora está totalmente envolvido nesse esquema de um suposto esquema milionário que ficou evidente a existência de um propinoduto operando nos bastidores do sistema financeiro do Brasil. Não é no sistema político, é no sistema financeiro, que é pior. A prova é que a própria Polícia Federal passou a tratar o Ciro Nogueira praticamente como uma espécie de sócio político de Vorcaro dentro desse esquema de investigação. Essas motos. As investigações mostram indícios claros de uma engrenagem sofisticada de pagamentos, favores e articulações políticas que beneficiariam diretamente interesses do grupo financeiro do Vorcaro.
Mas como sempre acontece, quando o malandro é pego de calças na mão, né, como Ciro Nogueira, reage sempre dizendo que tudo não passa de ilações. Foi o que disse o Ciro. São ilações que estão tentando me desqualificar. Essas acusações não procedem. Essa é a conversa. Mas eu pergunto, a Polícia Federal soltaria uma bomba deste tamanho se não tivesse nas mãos algo para mostrar? Com relação ao Jair Bolsonaro, eles não tinham, mas inventaram porque era conveniente para todo o sistema político da esquerda brasileira. Mas não é o caso do Ciro. O Ciro é do Centrão, e o Centrão é que nem o polvo. Tem vários tentáculos, abraça todos os espectros políticos que tem no Brasil. Então, quando ele fala que é tudo ilação, é para inglês ver. O pior é que agora surgem informações que os familiares do Ciro Nogueira também aparecem ligados ao caso, onde as filhas do senador e sua ex-esposa eram sócias de uma empresa chamada CNFL Empreendimentos, que estava recebendo uma espécie de mesada vinda de Daniel Vorcaro. E não foi só isso. O próprio irmão do Ciro Nogueira também virou alvo da Polícia Federal por atuar como administrador do negócio. Ou seja, o que antes parecia uma relação apenas política, passou a ganhar contornos familiares e empresariais. Agora, o próprio Daniel Vorcaro, que já está sendo cozido dentro desse vulcão, está tentando negociar a devolução de 40 bilhões de reais relacionados às investigações. Eles falam isso como se eu dissesse, olha, eu vou devolver 40 reais aqui para minha mulher que eu peguei emprestado na carteira dela. 40 bilhões! Só que existe um detalhe quase inacreditável. Ele se propõe a fazer essa devolução, porém pedindo 10 anos para que isso termine. Pagamento em parcelas. Claro que essa proposta está sendo tratada com o seu advogado, conhecido como Juca, né? E os investigadores consideram isto quase que uma piada de mau gosto, porque é muito confortável para alguém que está envolvido em suspeitas tão graves. Afinal de contas, para o brasileiro comum, atrasar imposto ou dívida bancária por poucos meses já significa juros impagáveis, bloqueio de contas e perseguição financeira, além de uma negativação do nome no Serasa. Mas para os grandões, né, nada acontece. Aparentemente, por trás desse jogo financeiro, que é muito perverso, diga-se de passagem, e que culminou com a proposta de lei escrita pelo Banco Master e entregue ao Ciro Nogueira para aumentar de 250 mil para 1 milhão de reais o fundo garantidor dos bancos para proteger os clientes, por trás disto existe uma disputa brutal de influência e bilhões de reais dentro do sistema financeiro nacional, porque a emenda que o Vorcaro preparou ajudaria os bancos médios e pequenos e reduziria o poder dos grandes bancos tradicionais, que também não são santos. Cá entre nós, banco não é santo. Banco não perde dinheiro em hipótese alguma, só ganha, só tem lucro. Agora, para o cidadão comum, fica aquela nítida sensação de que é impossível tudo isto estar acontecendo sem a conivência de outros atores de peso e que circulam nos 3 poderes do Brasil, pois tanto parlamentares quanto ministros e o Palácio do Planalto estão envolvidos ou com participação ou por omissão. Essa é a realidade. Então, enquanto acontece todo esse barulho, onde Ciro é o centro das atenções e também barulho da viagem do presidente brasileiro até a Casa Branca, que eu vou falar já já, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, promulgou hoje, então, a lei da dosimetria, que diminui a pena para os condenados envolvidos nos atos antidemocráticos, né? Segundo eles,
do 8 de janeiro. O nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, por exemplo, que foi preso injustamente, indevidamente, né? Vai ser beneficiado, evidentemente, porque deverá ter uma reduzida a pena de 27 anos e 3 meses para uma pena de 3 anos e 3 meses. Ora, claro que essa dosimetria ainda deverá ser calculada pelo próprio ministro relator do Supremo Tribunal. São eles que vão fazer as contas das dosimetrias, né? Saber quem pode receber tanto, quem pode receber aquilo, assim assado. Fato é que para os que estão presos, penso que na totalidade sairão da prisão. Irão para casa. Mesmo que seja com algema, com restrições, sabe-se lá como. Para Jair Bolsonaro, eu tenho certeza que o ministro relator vai fazer jogo duro. Vai tentar dificultar a coisa. Vai querer manter uma pressão, sabendo que se o projeto de lei foi aprovado, ele tem que seguir o que diz a lei. Mas quem é que confia nesse Supremo? Que vira e mexe, determina regras contrárias ao que já foi definido pelo Congresso Nacional. Então teremos que aguardar mais um pouco para saber o resultado disso. Fato é que o presidente brasileiro tinha 48 horas para promulgar a lei depois que foi votada no Congresso Nacional. Como ele não promulgou, então a lei determina que o presidente do Senado o faça. E Davi Alcolumbre fez. Muito bom. Vamos ter que aguardar, né? Agora, muito bem. Está fervilhando na imprensa, né? Essa imprensa aí já domesticada, que o Inácio venceu, que o Brasil se saiu muito bem, que Donald Trump cedeu à simpatia do presidente brasileiro e que o Brasil agora tem condições favoráveis para negociar isto, aquilo, aquilo outro. O engraçado é que todos esses comentários saíram baseados única e exclusivamente no que disse o mandatário brasileiro lá da Embaixada do Brasil em Washington. Eles estão se baseando no que ele falou. Mas ninguém sabe o que foi dito, ninguém sabe o que aconteceu a portas fechadas dentro do Salão Oval na Casa Branca. Essa é que é a verdade. Porque como era de se esperar, ontem, depois daquela reunião, o mandatário brasileiro saiu fugido pelas portas do fundo. Essa é que é a verdade. Ele entrou e saiu pelas portas dos fundos. Aquela visão de Donald Trump cumprimentando ele à distância não é a parte da frente da Casa Branca. Basta procurarem aí, por exemplo, no YouTube, a recepção que Trump fez a Jair Bolsonaro quando o mito foi visitá-lo. Vocês vão ver que a aparência é completamente diferente. Mas, tudo isso aconteceu, ele saiu sem dar entrevista, sem fazer coletivo de imprensa e pelas portas do fundo, e foi direto para a Embaixada do Brasil, ou por medo da imprensa, ou por necessidades fisiológicas, por conta da conversa que rolou lá dentro, durante 3 horas, o que não é comum, né? Ou seja, ele aproveitou para, diante de jornalistas domesticados, fazer suas galhofas, né? Contar suas bravatas, dizer que nós faz, nós pode, nós acontece, porque eu sou legal, eu sou bacana, eu sou simpático. Essa é que é a realidade. Eu disse, eu falei, eu questionei, eu consegui, etc e tal. Né? E a imprensa doutrinada, presente, saiu ali para lançar sempre em primeira mão os resultados de uma conversa que não existiu da maneira como foi colocada. Sem mencionar que eram informações apenas do Inácio e não de Donald Trump. Ah, Paulo, mas o Donald Trump disse que o Inácio é um bom homem e que ele é muito inteligente, que ele é um cara legal, blá, 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 blá.
Todas as pessoas que acompanham política externa, principalmente a americana, sabem perfeitamente que esse é o modus operandi de Donald Trump, que também já rasgou elogios para Xi Jinping, né? Inclusive, Donald Trump vai fazer uma viagem agora para a China, encontrar com ele. Trump já elogiou Vladimir Putin, mesmo aplicando elevadíssimas sanções tarifárias contra esses países posteriormente. Essa é a maneira como Trump joga. Ele alisa e depois bate. Ou ele primeiro bate e depois alisa, não importa. Essa conversa de que o Brasil teve êxito na reunião com Trump serve apenas para estontear ainda mais a militância petista, que male assiste o Jornal Nacional e lê a coluna aí do Noblat ou do Josias de Souza. E olhe lá. O incrível mesmo é ter que ler uma imbecilidade como esta do tal Celso Amorim, assessor pau-mandado do Inácio, que disse lá no UOL que o Brasil saiu fortalecido no embate com Donald Trump. E claro que esse comentário é mais um recado político do que realidade diplomática. Todos sabem que Donald Trump não costuma pensar duas vezes por gentileza diplomática. Ele pouco se importa com isso. Ele calcula custo, calcula vantagens e força. E, portanto, a frase vira apenas uma bravata de bastidor de um adorador de ditadores. Em linguagem mais simples, Celso Amorim está vendendo a narrativa de que o Brasil impôs respeito. Só que respeito internacional não vem de frase forte, de frases de efeito. Vem de poder econômico, vem de alianças, de estabilidade interna e capacidade de reação. Sem isso, Donald Trump pode até ouvir o Brasil, mas não necessariamente concordar. Só que a grande pergunta que se faz é o que pode ter provocado o inesperado e incomum cancelamento de uma coletiva de imprensa, principalmente entre dois chefes de Estado na Casa Branca. Então, são muitas perguntas e respostas que não convencem. Como, por exemplo, conversar sobre terras raras. Pode ter conversado, porque esse é um assunto que vem sendo tratado abertamente pela imprensa, com informações no noticiário nacional e internacional. Seria então que conversaram sobre as previstas tarifas que o governo americano pode aplicar contra o Brasil? Também podem ter conversado, mas não foi esse o grande problema, porque tarifa é um assunto que vem sendo também tratado abertamente na imprensa. Não existe segredo. Seria então as questões relacionadas à JBS, que está sendo investigada pelo Departamento de Estado americano, com acusações inclusive de formação de cartel? Claro que não também, porque já é noticiado, já é sabido, já é informado. Seria assuntos relacionados à seção 301, que é um instrumento de legislação comercial americano, criado para investigar países, no caso o Brasil, que na visão de Washington esteja praticando política considerada injusta contra empresas e produtos de interesses econômicos americanos? Todos esses assuntos já são de conhecimento público. Portanto, haveria de ter algo mais espinhoso nessa reunião para tornar tudo tão sigiloso como foi. De qualquer forma, o que estão dizendo nos bastidores de Brasília, entre os fuxiqueiros de plantão, é que o maior medo do PT e do Inácio é de que o Inácio fosse humilhado por Donald Trump na frente de repórteres. Ele não quis correr o risco, pois são muitos assuntos conflituosos entre Brasil e Estados Unidos. Por isso ele pediu para que Donald Trump cancelasse as entrevistas que iriam anteceder a conversa e também a coletiva de imprensa. Só que entre tantos fuxicos,
dos especialistas sabe tudo. O medo do PT é um medo que aconteça com o PCC e com o CV o mesmo que aconteceu com o Cartel de Los Soles, que foi considerado um grupo do terror pelos Estados Unidos e serviu de senha para os americanos caçarem Nicolás Maduro. Se o PCC e o CV entrarem nesta lista, o apoio do governo brasileiro apoio ao PCC e ao CV, se transforma num crime federal para os Estados Unidos. E nesse caso, como o presidente brasileiro apoia claramente não somente esses dois grupos como Nicolás Maduro, obviamente que o presidente brasileiro poderia até se transformar em um alvo americano no futuro. Este é o medo de que os Estados Unidos realmente determinam os dois grupos criminosos do Brasil como grupos do terror. Ou seja, são muitos assuntos espinhosos. Não é tarifa. Por quê? Cá entre nós, o Inácio não está preocupado se o Brasil vai pagar mais tarifa ou menos tarifa. Não sai do bolso dele. O que ele quer é uma situação que o favoreça, popularmente dizendo, para ele poder sair em melhores condições de disputar sua reeleição. Fato que está difícil de acontecer, porque tudo que está saindo é muito ruim, é muito negativo e vai atrapalhar sim a sua corrida presidencial. Por isso ele não deu coletivo de imprensa e falou da embaixada brasileira, dizendo isto, aquilo outro, para a imprensa aqui elevar o nome dele. Podem ver que CNN, G1, estão todos elogiando a postura do Inácio, que ele saiu muito bem, que o Brasil se saiu muito bem. Certamente Donald Trump, lendo algo parecido, deve estar dando risada. Pois somente ele sabe o tamanho, eu ia falar uma palavra aqui, o tamanho da bronca que deu no Inácio. Por tudo isto, meus amigos, nós temos então que parar para pensar que o que está em jogo realmente é o pleito de outubro próximo. Tudo isto vai interferir nas eleições. Tanto é que o Inácio disse que pediu a Donald Trump para não intervir no pleito eleitoral de outubro. Porque eles sabem o que Joe Biden fez pelo Brasil em 2022. Se Joe Biden fez, Donald Trump pode fazer. Evidentemente que pode. Então a preocupação é a eleição em outubro. Todos esses assuntos que eu citei, todos esses problemas que o Brasil está metido com os Estados Unidos, vai se refletir na eleição. Por isto é que o medo existe. Porque eles já olham nas pesquisas o tanto que Flávio Bolsonaro está crescendo. E está crescendo muito rápido. Não somente pela péssima situação governamental do Brasil nos dias de hoje, como também pelo fato de eles não conseguirem atingir Flávio Bolsonaro com novas críticas. Eles vão puxar da gaveta, rachadinha, mansão que comprou, perdoe. Eles vão puxar tudo isso da gaveta. Mas isso não vai mudar. Por quê? Flávio Bolsonaro está recebendo apoio, inclusive de pessoas que já não querem mais o Inácio no Palácio do Planalto. Principalmente o sistema financeiro. Principalmente o Centrão. E o Centrão, meus amigos, gostem ou não gostem, eu detesto, mas são eles que definem uma eleição. Por isso eu volto ao início do vídeo. O André do Prado é do Centrão. E sozinho não se vai a lugar nenhum. Sem apoio não se chega a lugar nenhum. A campanha para qualquer um dos lados precisa do apoio do Centrão. O PL sozinho não elege um presidente. O PT sozinho não elege um presidente. PT é extrema esquerda radical, né? O bolsonarismo é direita. Não é o PL que é de direita, é o bolsonarismo que é de direita. Tudo o resto que sobra é Centrão.
E vai ter apoio de quem? É do Centrão. Então não adianta bater de frente. Não adianta dizer, eu não gosto desse cara, eu não confio. Cuidado que em 2030 Tarcísio quer sair candidato. Pô, nós nem sabemos se vamos estar vivos em 2030. Então deixa para esquentar a cabeça lá na frente, pelo amor de Deus. Não atrapalhe o meio do campo. Não queira atrapalhar o jogo. E é bom parar de ficar valorizando muito o pessoalzinho do Novo. Eu sei que tem muita gente que é simpática ao Partido Novo, tudo certo, tudo bem, mas eles não são bolsonaristas. Isso é fato. Partido Novo não é bolsonarista. Isto é fato. Quem entrou no Novo agora, como a Carol de Tone, é para poder sair candidata ao Senado. Ela também não é do Novo, ela é bolsonarista, mas foi para o Novo para poder concorrer. Então, política é assim. A paixão às vezes tem que ficar em segundo plano para poder atingir o objetivo. O que importa é Flávio chegar lá. Depois que o Flávio estiver sentado na cadeira, aí ele vai escolher os ministros dele. E aí nós vamos saber o peso de suas escolhas. Mas é assim na política. Não há outra maneira. O nosso mito, o presidente Jair Messias Bolsonaro, teve que aceitar a proposta de Valdemar Costa Neto. Porque a outra proposta que ele tinha era justamente do PP do Ciro Gomes. Para agradar aos dois, o que aconteceu? Ele entrou no PL e colocou o Ciro Gomes como ministro da Casa Civil. E hoje nós sabemos quem é Ciro Gomes. Nós já sabíamos quem é Valdemar Costa Neto. Não é isso? Então é assim que é a política, infelizmente. Por isso nós temos que trabalhar como formiguinhas, apoiando o Flávio, apoiando o Eduardo, valorizando tudo que parte deles, porque eles são as nossas fontes. Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro são as fontes que nós temos. E é justamente neles que temos que acreditar. Meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Peço para que vocês deixem os likes se vocês gostaram do vídeo. Se não gostaram, me desculpem. Tudo aqui é simplesmente opinião. Eu tenho a minha, vocês têm a de vocês. Ninguém é dono da verdade. Todos acertam, todos erram. Por isso é bom sempre o debate. Para falarmos, para ouvirmos, eu ouço vocês através dos comentários. Então vocês podem fazer os comentários que quiserem, respeitosamente, evidente, né? Mas eu desejo que vocês tenham gostado. Chamem os amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. Eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.